Oi, pessoal! Voltei aqui para continuar nossa conversa sobre tipos de erro. Se você está perdido e chegou aqui agora, eu tenho alguns vídeos falando sobre o teste de hipóteses, no qual eu ensino como realizar o teste em 4 passos simples, que são esses aqui. E esse teste de hipóteses está dentro de uma playlist aqui no meu canal do YouTube sobre inferência estatística. Então, eu explico o conceito de inferência estatística, intervalos de confiança e agora estou na parte de teste de hipóteses. Na aula anterior, eu mostrei esse slide aqui com os 2 tipos de erro e também mostrei essa tabelinha. Se você não assistiu, está linkado aqui embaixo, vai lá para você entender melhor os tipos de erro e um exemplo onde eu comparo o erro tipo 1 com o erro tipo 2 na prática. Mas agora eu vim falar sobre qual é o pior tipo de erro. Tem gente que fala assim, o erro tipo 1 é muito pior. Tem gente que fala, não, na minha área, erro tipo 2 é o que a gente tem que tomar cuidado. Então, realmente, depende do seu problema. Não tem uma resposta certa, não tem, esse é o pior erro. Depende do seu problema. E aqui eu estou trazendo 2 problemas, dois tipos de questões que para mostrar para você como cada caso é um caso. Então, é só um lembretezinho. O erro tipo 1 é quando eu rejeito a hipótese nula, quando é verdadeira, ou H0. E o erro tipo 2 eu não rejeito quando ela é falsa. Ou seja, eu deveria rejeitar, mas eu não rejeito, eu cometo ali um erro. E essa tabelinha aqui mostra os 2 tipos de decisão que você pode tomar. Você pode não rejeitar ou rejeitar. Essas são as únicas 2 decisões que você toma quando você conclui o seu problema num teste de hipóteses. E, claro, tem as 2 opções. A sua hipótese nula pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Você quer não rejeitar quando ela é verdadeira e você quer rejeitar quando ela é falsa. Você quer tomar as decisões corretas. Mas erros acontecem, então você pode cometer um erro tipo 1, você pode cometer um erro tipo 2. Mas, como eu disse, eu falo mais sobre os erros no vídeo anterior que está linkado aqui embaixo. Hoje vamos ver 2 exemplos dos piores cenários, né? Então, o primeiro exemplo que eu queria trazer é o exemplo dos medicamentos. O pesquisador médico deseja comparar a eficácia de 2 medicamentos. As hipóteses nula e alternativa são: na hipótese nula, você sempre tem um sinal de igual, lembra? Então, você quer a eficácia, né, a média de eficácia do medicamento 1, ela é igual do medicamento 2, né? Então, você pode dizer ali que estatisticamente os 2 medicamentos são iguais, eles têm eficácias similares. Então, na hipótese alternativa, você tem que o medicamento 1, ele tem uma eficácia diferente do medicamento 2. Então, a gente viu, o erro tipo 1 é rejeitar a nula quando ela é verdadeira. O que significa isso em termos do medicamento? Você rejeita a nula. A nula diz que as 2 são iguais. Então, você conclui que os medicamentos são diferentes, quando, na verdade, eles não são. E qual seria o erro tipo 2? Você não rejeita a nula quando ela é falsa. Então, o que seria isso em português, né? No exemplo dos medicamentos? Você conclui que os medicamentos são similares, eles têm eficácia similar, quando de fato são diferentes. Então, agora, ter um erro tipo 2, tipo 1, vamos focar no erro tipo 1, e concluir que os medicamentos são diferentes quando de fato eles não são, ele não é assim um erro tão grave nesse caso, né? No caso da medicina. Por quê? Se eu, como um pesquisador médico, eu concluo que os 2 medicamentos são diferentes, na verdade, eles são iguais, mas eu digo que eles são diferentes, então eu dou para o meu paciente o medicamento 2, porque eu concluí que ele é melhor, não vai ter muita diferença, porque, de fato, os medicamentos são parecidos. Então, se eu desse para o meu paciente ou 1 ou 2, não faria muita diferença. Então, é um erro, a gente não quer cometer esses tipos de erros, mas, na prática, ele não tem, assim, um perigo muito grande. Agora,
concluir que os medicamentos são similares, eles têm a eficácia similar, quando de fato são diferentes, nesse caso, esse é um erro muito problemático. Porque eu vou estar concluindo que os dois medicamentos eles são parecidos, mas um é melhor do que o outro. Então, de repente, o meu medicamento 2, ele é melhor, mas eu concluí que os dois são parecidos, então eu acho que os dois são parecidos, eu não sei que um é melhor que o outro. Então eu vou e dou para o meu paciente o medicamento 1, porque tanto faz. E isso pode colocar a vida do paciente em risco, porque na verdade, o que eu não sei porque é um erro, o 2 era o melhor. Então, nesse caso, é um exemplo muito grave. Eu estou dando para o meu paciente o medicamento que ele é inferior. Então, o erro tipo 2, nesse caso, ele é o pior erro. Agora, eu queria trazer para vocês, talvez vocês já estejam familiares com esse exemplo do julgamento do réu, que foi o exemplo onde eu expliquei sobre a questão do aceitar, né? Não se aceita a hipótese nula. Então, se você já viu esse vídeo, você já viu esse exemplo, mas aqui eu estou trazendo em termos de tipos de erro. Então, é um exemplo totalmente... É o mesmo exemplo, mas para uma questão totalmente diferente. Então, vamos ver. No julgamento, o réu é tido como inocente e a acusação tenta mostrar que ele é culpado. E se você é familiar com esse exemplo, a gente já viu que as hipóteses nula e alternativa são: a nula, o réu é inocente, e a alternativa, o réu é culpado. Quais são os erros aqui? O erro tipo 1, eu rejeito a nula quando ela é verdadeira. O que isso, como trazer isso para esse exemplo do réu, né? Ou colocar isso num português claro. Você vai concluir que o réu é culpado, mas na verdade ele não é. Então, quando você conclui que o réu é culpado, você está condenando uma pessoa que não há provas para condená-la, na verdade. E qual é o erro tipo 2? Você não rejeita a nula quando ela é falsa, que aqui seria: você conclui que o réu não é culpado quando ele é. Então, na verdade, há provas para culpar essa pessoa, mas por causa de um erro, que na estatística há esse erro, você julga que essa pessoa não é culpada e fica em liberdade. Então, quais são os dois casos que a gente tem aí? No primeiro, você não tem provas para culpar a pessoa. Então, eu não quero aqui dizer que a pessoa é inocente, porque como a gente viu no vídeo anterior, a gente não pode assumir que uma pessoa é inocente. Você só prova que ela é culpada ou não. Mas qual é a questão? Você não tem provas para concluir que a pessoa é culpada, mas ela é condenada. Você coloca uma pessoa na cadeia sem nem provas para isso. Enquanto o erro tipo... Então, assim, só imagina, antes de falar do erro tipo 2, só imagina esse caso. Existe uma pessoa, você não conhece a pessoa, mas existe uma pessoa, ela está tentando a acusação está tentando dizer que ela é culpada, não há provas para a pessoa, você não sabe, de repente a pessoa de repente a pessoa não é, mas não há provas. Então, talvez essa pessoa não seja, já que a acusação não conseguiu provar. Então, imagina você estar realmente botando uma pessoa inocente. Eu quero evitar falar a palavra inocente, porque eu não quero julgar ninguém, inocente ou não, como a gente falou do outro vídeo, mas você pode estar colocando uma pessoa não culpada, né, ou inocente, na cadeia. Imagina quão grave é isso, né? E o erro tipo 2, o que seria? Existe uma pessoa, sim, que é culpada, que tem provas para isso, mas por um erro, ela ficou em liberdade. Então, mas isso é ruim também, porque é uma pessoa, um ladrão, um bandido, né, um assassino, que está em liberdade. Bem, sim, é um erro, mas, assim, eu acho que é um erro, eu não sei se eu posso dizer que isso é uma questão filosófica ou se é uma opinião pessoal, na verdade, né, eu, montando esse exemplo, para mim, pessoalmente, pelo menos, é claro que é muito pior você ter uma pessoa inocente, né, sem provas, presa. Você está colocando ela fora da sociedade, você está colocando na prisão
e você nem tem provas para dizer que ela foi culpada por alguma coisa que está sendo acusada, do que você ter mais um bandido solto. Bem, então, esse aqui é um exemplo onde o erro tipo 1 é muito pior, né? E ao contrário do exemplo do medicamento, que foi onde o erro tipo 2 pode colocar em risco a vida de uma pessoa. Então, qual é a conclusão aqui que eu queria trazer para vocês? Conforme você conduz o seu teste de hipóteses, você tem que considerar os riscos de cometer o erro tipo 1 e o erro tipo 2. Você sempre vai ter o risco de cometer os dois tipos de erro. Você não tem como reduzir a 0%, né? Sempre vai ter um erro. Você pode tentar trabalhar com as probabilidades, você pode selecionar um alfa um pouquinho inferior, você pode trabalhar com o tamanho da amostra para aumentar o seu 1 menos beta, né? Que a gente viu na aula passada, e assim reduzir o beta, que é o erro tipo 2. Você meio que pode trabalhar, não estou dizendo manipular dados, mas você pode trabalhar para isso, mas você tem que levar em consideração. No medicamento, por exemplo, você pode ter um alfa um pouquinho maior, porque o erro tipo 1 ele não é tão problemático caso aconteça, por exemplo. Então, você tem que analisar o risco de cada erro quando estiver trabalhando nas suas hipóteses. Se as consequências de um erro forem mais sérias do que o outro, você escolhe um nível de significância e uma potência para o teste que refletirá a gravidade dessas consequências. Então, gostou desse vídeo? Entendeu um pouquinho melhor que não existe um erro que é pior que o outro, que você tem que trabalhar no seu problema e verificar qual é o pior para aquele cenário? Se você aprendeu alguma coisa nova, se você gostou dessa explicação, deixa o seu curtir. Se você lembrou de alguém, compartilhe o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até o próximo. Tchau!